Olá, queridos, tudo bem? Sou o Flávio Brasil, aqui do canal ACS na área. Neste dia, né, 2 de abril, é o dia da conscientização, Dia Mundial do Autismo, tá certo? E a gente precisa entender esse assunto e se conscientizar, né, do respeito às pessoas com autismo, tá certo? E saber praticar a inclusão, viver a inclusão nos nossos dias. Mas para isso a gente precisa entender o que é o autismo, tá certo? Então, o autismo ele se refere a um grupo de transtornos caracterizados por uma tríade de prejuízos qualitativos quanto à interação social, à comunicação e comportamentos. Então, essa tríade, né, interação social, comunicação e comportamentos, que poderão variar em menor ou maior grau para a criança que apresente comportamentos restritivos, repetitivos e estereotipados. Então, preste atenção nessas palavras, ó. Comportamentos restritivos, repetitivos e estereotipados, ok? Então, e o comprometimento quanto à interação social, à comunicação e a comportamentos. Então, entendendo que o autismo é um espectro, tá certo? Ou seja, o autismo, ele não, as pessoas não apresentam todas as características, não, todos os autistas não são iguais, são diferentes, mas apresentam algumas características relacionadas à interação, à comunicação e a comportamentos. Ok? Tranquilo? Agora, os níveis do autismo, os graus, né? Existe o leve, moderado e severo, né? O leve, ele necessita de pouco apoio, mas precisa de suporte. O moderado necessita de apoio substancial. E o severo necessita de muito apoio substancial, né? É observação, os graus de autismo não medem o autismo, mas sim a necessidade de apoio. Então é importante saber disso, né? Todos são autistas, leve, moderado, severo. Quer dizer, a pessoa é leve, então não é autista. Não, isso é um erro falar isso, tá certo? Então, os graus de autismo não medem o autismo, tá certo? Mas a necessidade de apoio. Tranquilo? É importante a gente se conscientizar a respeito disso. Tranquilo? Agora, sinais aqui de crianças menores de um ano, no primeiro ano de vida, tá certo? Um sinal, perder as habilidades adquiridas, ou seja, uma criança já sabia fazer alguma atividade, depois ela teve um regresso, né? Ela perdeu. Como balbucio, gesto dietético de alcançar, contato ocular, o sorriso social. Não se voltar para sons, ruídos e vozes no ambiente. Não apresentar sorriso social, baixo contato ocular e deficiência no olhar sustentado. Isso aqui é uma característica para criança de um ano de vida. Baixa atenção à face humana, preferência por objetos. Demonstrar maior interesse por objetos do que por pessoas. Não seguir objetos e pessoas próximas em movimento. Apresentar pouco ou nenhuma vocalização. Não aceitar o toque. Então, essas características, esses sinais são de crianças a partir de um ano, tá certo? Então, observe, atente a isso. Continuando aqui também, crianças a partir de um ano. Não responde ao nome. Imitação pobre. Ela não imita o pai, a mãe. Baixa frequência de sorriso e reciprocidade social, bem como restrito engajamento social, pouca iniciativa e baixa disponibilidade de resposta. Interesses não usuais, como fixação em estímulos sensório-visomotores, é, então, incômodo incomum com sons altos, distúrbio de sono moderado ou grave, irritabilidade no colo e pouca responsividade no momento da amamentação. Então, vocês podem perceber aqui essas características de crianças a partir de um ano, tá certo? Ok? Outras características em criança com autismo: atraso na fala. Ó, nem sempre o atraso na fala significa autismo, pode ser uma questão que deve ser resolvida com o fonoaudiólogo, tá certo? Então, não quer dizer que todas as crianças, todos os autistas, eles têm problema na fala, né? Alguns apresentam atraso na fala, é importante saber disso. Falta de noção de perigo, né? Dificuldade com alterações na rotina, ecolalia. Ecolalia é quando a criança repete uma frase que o pai falou, alguém da família, fica repetindo sons, palavras, frases, ecolalia, né? Apego a objetos, sensibilidade a alguns sons, alguns andam nas pontas dos pés, dificuldade em se vestir, a luz incomoda, gosta de comer sempre as mesmas coisas. Então a gente percebe aqui muitas características relacionadas às outras crianças. Ok? Tranquilo? Mas como o autismo é um espectro, não quer dizer que todo autista vai ter essas características, né? E vão ser iguais.
Tem autistas que não têm atraso na fala. Tá certo? Como a gente viu agora há pouco a questão do nível, né? Nível 1, nível 2, nível 3, né? Leve, moderado e severo. Alguns autistas, principalmente do nível 1, eles não têm atraso na fala. Então, essas características aqui, como é um espectro, por isso que a gente sempre utiliza alguns, apresenta, tá certo? Em adultos, preferem trabalhar sozinhos do que em equipe, dificuldades em sair de rotina e resistente às mudanças, hiperfoco, a palavra aqui é hiperfoco, é um tópico ou interesse específico, tá certo? O hiperfoco, onde a pessoa está muito focada em um assunto, em um tema, ele fica horas pesquisando, se concentrado naquele assunto, então é hiperfoco. Sensibilidade superior ao barulho, restrição alimentar com seletividade pela cor, pela textura, sabor ou cheiro, né? Dependendo da cor, da textura, do sabor, o cheiro do alimento, os autistas, né, adultos, eles não, não provam esses alimentos. A linguagem direta, dificuldades em lidar com sentimentos, alguns não entendem piadas, dificuldades em lidar com sentimentos. Então, isso como é um espectro, tem pessoas que entendem um pouco de piadas, já entendem um pouco de sentimentos, então um espectro do autismo, tá certo? Então, essas características também são de adultos, porque o autismo ele não tem cura, então os adultos eles crescem, os autistas crescem, tá certo? E vão se tornar adultos com autismo, tá certo? Então, é importante a gente saber disso também e se conscientizar e respeitá-los, tranquilo? Então a gente viu aí muitas características do autismo em crianças, do autismo em adultos, a questão do, dos níveis, que a gente possa se conscientizar nesse dia e entender um pouco mais sobre o autismo, tá certo? Deus abençoe a todos. Se inscreva no canal, comente, compartilhe esse vídeo e ative os sininhos para novas notificações.